Faltam 11 dias para a semana viver dividendos. Essa é a nossa segunda live de aquecimento. Dessa vez o assunto é o mais desejado, né? Pela enquete que eu fiz aí na segunda-feira, eu acho. Tiveram mais ou menos 400 votos e o pessoal ganhou o FIIs. Ganhou 55% votou que FIIs era mais do interesse do que ações. Fiquei surpreso com isso. E até por causa disso a gente está fazendo essa live hoje aí, porque via de regra a gente só faz as lives de aquecimento na segunda-feira, beleza? O pessoal está entrando aí, daqui a pouco também vão chegar outras pessoas porque estão sendo avisadas nos outros canais de comunicação, beleza? O pessoal está chegando, Vitória Arantes, João Milani, João é aluno. Grande João, abraço, cara. Eduardo, Maris Rodrigues, boa noite, boa noite. Amarildo, Edvander, Felipe Lima, sejam muito bem-vindos. Já aproveitem enquanto a gente está aguardando aí. Digam para mim, da onde que vocês estão falando? Cidade? Como de costume aí, eu gosto de ver da onde que a gente está se conectando por essa ferramenta maravilhosa que deixa a gente falar ao vivo, com imagem, coisa que há alguns anos isso não existia, né? As coisas acabam virando normal nas nossas vidas e a gente esquece. Amarildo, primeiro dia aqui, hein? Então beleza, cara, fica até o final aí que tu vai aprender como investir em fundos imobiliários com base em fundamentos que te dão mais segurança. No caso hoje a gente vai falar sobre 2 FIIs de papel, um FII de papel que é um ruim FII de papel, tá? Eu vou chamar a atenção para mostrar as pegadinhas ali desse FII, que já teve inclusive, ganhou fama por um período aí, teve até uma queda bem grande durante um período aí no começo desse ano, mais ou menos em abril ali, que é o HCTR11. Eu vou mostrar por que eu não gosto desse FII, tá certo? Uma coisa que eu sempre falo até para os meus alunos, né? É que ninguém sabe qual é a próxima ação que vai dar uma porrada, ninguém sabe qual é o próximo FII que vai dar uma porrada, mas quem sabe investir, né, quem tem experiência no mercado, e eu, modéstia à parte, já invisto há 12 anos, já estudei bastante isso, tenho as certificações aí CNPI, sou certificado pela Ambima há 10 anos, né, trabalhei no mercado por 2 anos, escrevi um livro já sobre investimentos também. Esse aqui, esse aqui. E os erros a gente consegue ver, tá bom? Então, um dos maiores ganhos aí dos meus alunos, inclusive, é que eu analiso a carteira deles e eu percebo logo de cara quais são os grandes erros, as grandes chances de perder dinheiro. Então, tu evita de perder dinheiro, mas como eu falei, né, às vezes algumas pessoas acham que o cara tem bola de cristal, aí acham que eu sei qual é a próxima grande porrada da bolsa. Mas não, o que dá certo na bolsa é uma estratégia de longo prazo, né, diversificada entre vários setores, pegando as melhores empresas de cada setor, e aí entra a paciência, né, porque no curto prazo o mercado é completamente aleatório, ele reage à taxa de juros, à inflação na Europa, à crise na China, a eleições e a todo o resto. O pessoal falou aí, São Paulo capital, Curitiba, Chapadão do Sul. Boa noite, Rio de Janeiro, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Manaus, Amazonas, salve Manaus. Queria conhecer Manaus aí, Tem um amigo que foi aí, fez um turismo por dentro da selva, falou que foi top. Talvez um dia aí, quem sabe, eu não passo por Manaus. Fiquei interessado, mostrou as fotos com umas aranhas gigantes. Quem tem medo de bicho não pode. Paragominas, Araxá, Minas, Taubaté, maravilha, galera. Salve anãozinho, meu Deus, meu e-mail lá das antigas. Recife, gostaria de comentar sobre a RR11. Galera, os fundos, primeiro eu vou comentar sobre os fundos que a gente combinou, né? Que eu peguei inclusive na caixinha de perguntas com vocês mandaram mensagens e tal. Então a gente vamos seguir esse roteiro e no final, tá? Eu vou falar sobre os FIIs aí, daí eu abro pra galera, né? A gente troca ideia. O intuito dessa live, obviamente, é como se fosse a nossa sala de aula. A gente vai trocando ideia. Depois eu vou trocar ali, vou pesquisar aqui nos sites. Eu analiso aí
os fundos que vocês colocarem aí, tá bom? Por cima, né? Não dá para fazer uma análise completa, nenhuma live dá, tá? Mas por cima a gente vai fazendo a análise, tá certo? Então vamos lá. A live de hoje é sobre fundos imobiliários, tá bom? Antes de ir para análise, o que eu faço? Eu sempre inicio as pessoas mostrando o que são fundos imobiliários, por que investir em fundos imobiliários, quem deve investir em fundos imobiliários, tá bom? E depois eu já tenho até aberto aqui os relatórios gerenciais dos fundos que a gente vai analisar hoje, tá certo? Vou falar um pouco sobre a mentalidade também que é preciso ter para investir em renda variável. Alguém comentou aqui que o HGLG11... então mete o pau sobre a Urca. O HGLG11 caiu, tô assustada. Quando a pessoa está assustada investindo em renda variável é porque não sabe os fundamentos, não sabe investir com segurança, né? Porque se a pessoa investe, sabe o que está fazendo, compra bons ativos, boas ações ou fundos imobiliários, quando a coisa cai, né? O princípio, antes de mais nada, para investir em renda variável é com foco no longo prazo, tá? Então tu não pode ficar preocupado com a cotação de curto prazo, porque tu tem que pensar na quantidade de cotas que tu tem, na porcentagem de participação que tu tem dentro da sociedade ou do condomínio, né? Que tu é cotista no caso de fundos imobiliários. Então o fato da cotação cair ou subir, né, é uma simples reação do mercado. Claro, né, que se a gente pretende vender, em breve a gente quer que o negócio suba. Mas se a gente pretende comprar mais e vender só daqui depois, a gente quer justamente o contrário. É aí que tem a jogada, né? É por isso que quem investe com base em fundamento dorme tranquilo, né? Não fica assustado quando tem grandes oscilações, principalmente para baixo. Inclusive, se tu sabe que tens um bom investimento ali, tu fica até feliz que caiu o negócio. Porque tu pode comprar mais cotas, mais participação por menos preço. Tá bom? Eu estou falando isso porque o HGLG11 é um fundo que ele tem qualidade, tá? Apesar de ele estar um pouco caro. É um fundo como é da gestora da Edin Grifo, né? Que é uma gestora muito famosa aí, muito boa. Então ele acaba tendo um sobrepreço na comparação no indicador preço por valor patrimonial, que é o indicador que indica se um FII está caro ou barato, tá certo? Então esse FII sempre fica um pouco caro nesse indicador porque ele é muito bem quisto, né? Os cotistas que têm esse FII normalmente não querem vender. Os relatórios são bons. Eu estou inclusive com ele aqui, ó. Esse relatório é do HGLG11. Ó. Isso aqui é um relatório do FII. Se a pessoa quer saber o que está fazendo, ela é obrigada a saber como ler isso aqui. Mas muita gente faz o quê? Acha que investir em fundo imobiliário, investir em ação é só chegar lá, acha que é um joguinho, né? Acha que é chegar lá, comprar, torcer para subir, acaba virando torcedor e fica com dor de cabeça, fica agoniado quando vê a cotação, quando vê a resposta do mercado aí no curto prazo, que às vezes nem condiz com a real situação. Às vezes a pessoa faz um bom investimento, faz uma boa escolha, mas o mercado no curto prazo é completamente aleatório. Então pode ser até que um bom investidor ele tenha um resultado ruim, foi isso que aconteceu por muito tempo. Aí quando teve essa bonança aí de taxa de juros a 3%, que Magazine Luiza disparou, Banco Inter disparou, tá? Coisas que não tinham fundamento, ficaram, né? Quem sabia analisar os fundamentos de preço, principalmente, dava para ver claramente que eles estavam muito caros, né? A gente vai falar sobre isso depois, tá? Eu vou explicar certinho o que é cada indicador e vocês vão entender, eu tenho certeza, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos lá. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, tá? Ao contrário de ações, tu não é sócio de um FII, tu é um cotista, tá? E lá do outro lado, pelo fato de tu ser um cotista, tem uma gestora profissional, tá? Que cuida dos investimentos desse fundo imobiliário. E aí, se for FII de tijolo, como é o caso de HGLG11, ele investe em imóveis reais. Tá? Ele tem participação em imóveis reais. E aí os investidores desses FIIs de tijolo recebem a sua parte, né? Que é relativa às cotas que tu tem, a participação no FII que tu tem. E aí recebe a parte do aluguel desses FIIs direto na tua conta, livre de imposto de renda. É por isso que quem quer viver dividendos precisa aprender a investir em fundos imobiliários, porque
é a melhor classe de ativos para se investir, é a que tem mais rentabilidade com recorrência mensal. Tá? As ações têm mais rentabilidade ainda do que fundos imobiliários, tá bom? Mas é um mercado mais volátil, com mais risco. Mas para quem sabe investir, ações é um mercado ainda melhor, tá bom? Não só por isso, tá? Mas porque nas ações, como tu é sócio diretamente, tu não paga a taxa, né? Tu paga, lógico, os funcionários e tal, né, da empresa, porque tu é sócio da empresa, então indiretamente tu tá pagando também, tá lá, né? Vem a receita, vem os custos, vem as despesas e no final vem o lucro, e uma parte desse lucro são os dividendos que as empresas também pagam, né? Tanto as ações quanto os fundos imobiliários pagam dividendos, mas os FIIs, como eu falei, pagam com recorrência mensal, tá? Então na hora de se aposentar, como a gente paga os nossos boletos mês a mês, né? A gente tem que migrar lá na frente para fundos imobiliários. Quando eu recebo um aluno, por exemplo, mais velho, a porcentagem do que vai da carteira dele para fundos imobiliários tem que ser cada vez maior, quanto mais perto ele tiver da independência financeira dele, né? Sendo que independência financeira é quando os teus dividendos mensais, eles suprem todo o teu custo de vida mensal. Quando os teus dividendos mensais são maiores que os teus custos mensais, essa é a independência financeira, tá bom? Então tá, o que são FIIs respondido? Quem deve investir em FIIs? Quem tem conhecimento de como investir em renda variável, né? Lógico. E também, lógico, quem tem dinheiro separado para investir para se pagar, tá? Pessoal que está dando like aí, obrigado. Quem não está dando, aperta o botão ali, vamos interagir. E do lado do like tem um botãozinho ali de envio, tá? Então, caso tu conheça alguém que tu sabe, pô, essa pessoa pode gostar do conteúdo, né? Quer aprender a investir com segurança aí, principalmente quem tem imóvel físico, tá? Porque comparado com o imóvel físico, o fundo imobiliário é muito melhor, dá uma renda maior, menos dor de cabeça, com benefício fiscal, tá certo? Enquanto que, pô, ao alugar imóvel físico, tu paga, né? Normalmente quem tem imóvel físico ganha acima do teto do INSS, né? Que tá tão pouquinho hoje, então muita gente tá ganhando acima do teto já. E aí se tu vai ter um imóvel físico para alugar, o fato de tu ganhar acima do teto, tu tem que pagar 27,5% sobre a renda daquele imóvel, enquanto que os FIIs têm benefício fiscal, não paga nada, tá? Então os dividendos caem limpos na conta, beleza? O ganho de capital, se tu vende a tua cota, assim como nos imóveis físicos, tem que pagar o imposto. No caso de FIIs, esse ganho de capital, o imposto sobre o ganho de capital, né, é sobre o lucro só e é de 20%. Então tu comprou um FII por R$100. Os dividendos, ele tem um dividend yield aí, os FIIs de tijolo, né, que são mais... que é o que dá para comparar com o imóvel físico, porque o FII de papel, eles no fundo, eles são fundos de renda fixa, né? O fundo imobiliário de papel, ele investe em títulos de renda fixa do setor imobiliário. Então é como se fosse um fundo de renda fixa. O lado bom é que eles também usufruem do ganho de capital, que na renda fixa não existe. Tu paga imposto de renda na renda fixa. Tá? Mas tu não está exposto a imóvel, como está imóvel, né? Se a gente está comparando imóvel físico, tem que comparar com FII de tijolo. Ó, o pessoal começa a enviar, já vai aumentando aí o número aí. Vamos lá, galera. Da outra vez a gente bateu ali 135 na live, segunda-feira. Segunda-feira é um dia melhor, né? Mas vamos lá, live de FIIs. Manda para aquele amigo que tem um imóvel físico aí, que precisa aprender como ganhar mais dinheiro com menos dor de cabeça e ter mais segurança também, tá bom? Porque quando tu tem um imóvel físico, tu tá exposto a um imóvel só. Se der problema naquele prédio, na encanação do prédio, ferrou. Teu imóvel já vai perder valor por completo ali, né? Vai ser um imóvel só, sendo completamente responsável pela variação total da tua carteira ali. Enquanto que ao investir em fundos imobiliários, por exemplo, o HGLG11, que é um FII de tijolo que investe em galpões logísticos, ele tem 18 imóveis, tá? Os fundos de shoppings aí, tem 20 shoppings dentro do fundo, então cada lojista de cada um daqueles shopping lá é o que tu tá exposto. Então se der problema num shopping, tu tá bem diversificado, tu não vai sofrer completamente como seria caso tu investisse em um imóvel físico só, tá bom? Sem contar a liquidez, tu pode vender, comprar, vender todo dia, lógico que tu tá exposto ao mercado, né? Então tu vai ver a cota variando todo dia. Quem investe em imóvel físico, o fato de não conseguir ver essa variação, às vezes acaba
enganando a pessoa, dando mais segurança, né? Mas na verdade, se tu tentasse vender o teu imóvel todo dia, também ia ter variação de oferta e demanda, tá? A grande diferença é, com 50, 100 reais, tu compra uma cota de fundo imobiliário. Com 100 reais, tu não consegue comprar uma participação em imóvel físico. Isso sem contar o ganho de rentabilidade, que, né, nos FIIs aí, vamos ver aqui o do XPLG, o HGLG11. Então, HGLG11. Ó, o dividendo nos últimos 12 meses está 9,5%. Isso é só a renda, tá? Só a renda. Como são imóveis físicos, todo mundo sabe que imóvel físico valoriza inflação mais 1, mais 2, mais 3, dependendo da qualidade e de como vai se desenvolver aquela região dos imóveis, tá? Mas todo mundo sabe que imóveis valorizam um pouquinho acima da inflação, pelo menos. Então tem um ganho patrimonial de cota aí de longo prazo, além dessa renda. E eu duvido, tá? É muito difícil, a não ser que tu pegue alguém que é especializado em fazer renda com imóvel físico mesmo, kitnet e tal, mas é bem difícil conseguir 9,5% limpo de imposto, né? Direto na conta, limpo, sem dor de cabeça. O que a gente vê aí é que nos imóveis físicos, eu falo até por experiência da minha família, dos meus pais, tá? Que eles têm 2 imóveis aqui alugados e a renda que eles conseguem é 0,3, 0,35% líquido, né? Porque além de pagar os 27,5% de imposto de renda, por causa do, né? Quem ganha acima do teto do INSS, tu tem que pagar. Tu ainda paga, caso tu não queira se estressar com corretora, não queira ter dor de cabeça com inquilino e ficar resolvendo pepino, tu tem que pagar para a corretora. E aqui em Florianópolis é 12% que tu paga. Tá certo? Então aí, né, várias vantagens. Investir em fundo imobiliário é 1000 vezes melhor do que investir em imóvel físico. Tá? É o jeito que o investidor inteligente e moderno investe em imóvel, porque tu fica da tua casa, né? A gente, quando investe, a gente quer o quê? A gente quer liberdade. Né? Então, liberdade envolve o quê? Envolve ter mais tempo para nós e menos tempo para cuidar de pepino, para trabalhar com o que a gente não gosta e tal. Tá? E aí, por isso que os FIIs são tão bons. O cara moderno que quer investir em imóveis investe em FIIs porque vê o relatório ali em casa. Mostrei aqui para vocês o relatório, né? Eu tenho algumas fotos de relatório aqui, deixa eu ver se eu peguei aqui. Ó, isso aqui são alguns dos imóveis do HGLG11, ó. Tá, ó. Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, cidade de Ribeirão Preto, ó os imóveis ali. Por isso que é um FII de tijolo. Investe em imóveis físicos. Ao comprar o HGLG11, tu tem todos esses imóveis aí, tá? Ó, outro aqui, ó. Em Vinhedo, São José dos Campos, Minas Gerais, Extrema Minas Gerais. Ninguém de BH aí hoje. Normalmente o pessoal de BH é forte aqui. Os mineiros são muito gente boa. São Carlos, Rio Claro, Hortolândia, alguém dessas cidades aí, ó. Tem um monte de imóvel aí, tá? Eu tenho uma imagem aqui também que mostra onde que tá a exposição desses imóveis. Que é legal ver isso também, né? Ó, aqui, ó. Ao investir em HGLG11, olha só. Aí, ó, BH aí, ó. Inês, ó, uma galera aí, salve Belo Horizonte. Minha irmã foi para Belo Horizonte, vai para Belo Horizonte daqui a pouco. Não conhece? Eu também não conheço, preciso conhecer. Salve BH, olha só, uma galera de BH. Sabia que você estava escondido aí, ó? Ó, Juiz de Fora. Não, HGLG11 eu não sei se tem aqui em Juiz de Fora, mas tem em Extrema ali. Que é uma cidade de Minas Gerais, né? E ó, tudo isso aqui que eu peguei, gente, é do HGLG11, ó. Vamos ver mais alguns outros fundamentos que são legais pra gente ver, ó. Deixa eu ver se dá pra aproximar. Ah, não dá, eu aproximo da minha cara. Mas, ó, uma coisa que todo mundo que quer investir em fundos imobiliários com segurança... Ó, o Renan falou que é de São Paulo. São Paulo também é uma galera, né? São Paulo é engraçado porque eu sou aqui de Florianópolis, né? E... a internet é muito louca, então como a internet te dá escala e, né, não importa, a pessoa consegue me ver com a mesma qualidade se ela mora em São Paulo, se ela mora nos Estados Unidos, se ela mora em BH, em Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba, Porto Alegre, não importa, Rio de Janeiro,
ela me vê com a mesma qualidade. Então o que acontece? São Paulo é o meu maior público disparado, né? É mais de 10 vezes o meu. Para cada uma pessoa de Floripa que me segue, mais de 10 pessoas de São Paulo me seguem. São Paulo, BH, Rio, Salvador e Recife, eu acho, ou Fortaleza. Mas beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltar para mim um pouquinho. Então, beleza. Vamos lá. Existe também uma oportunidade agora no mercado de fundos imobiliários, porque vários deles estão sendo vendidos abaixo do valor patrimonial. Tá? Na segunda-feira eu falei um pouco desse indicador, tá? Que compara o valor de mercado, que é o valor que a gente leva para casa. Todo investidor inteligente ele tem que partir desse princípio para escolher os melhores investimentos, né? Qual é o valor real do ativo e qual é o preço que se paga. É isso que vai dizer se vale a pena ou não investir no negócio. Se o valor é claramente maior do que o preço que se paga, vale a pena comprar. Se o valor está abaixo do preço que se paga, se o preço está muito grande, né, se tem muito otimismo ali, normalmente é isso que acontece. O preço fica muito maior do que o valor real do ativo. E aí o que acontece? Futuramente, o que acontece no longo prazo, a tendência é isso se ajustar. O valor no curto prazo ele não tem muita relação, né, o valor com o preço, mas no longo prazo, nessa volatilidade, ele vai se ajustando e o valor é ajustado no longo prazo. Ou seja, a empresa que vai ser mais lucrativa, a empresa que tem mais patrimônio, que tem melhor gestão de dívida, que tem mais crescimento sustentável de lucro recorrente, vai se dar melhor. Da mesma forma o FII. O FII que tem melhor imóvel, o FII que tem, né, uma tendência de ter menor taxa de vacância no longo prazo, ele vai se ajustar ao preço dele, tá certo? Cristiane Erdino, qual site consigo acompanhar a variação da cota dos dividendos do HGLG11? Ó, tem vários, tá? Tu consegue acompanhar na própria corretora, pelo home broker, tá? Como se investe em fundo imobiliário? Tem que abrir conta numa corretora, tá bom? Às vezes o pessoal pergunta aí, não foi a pergunta do momento, mas eu vou explicar. Por que na corretora? Porque bancos dificultam as coisas para ti, tá? Os sistemas de home broker dos bancos às vezes não são bons, já melhorou muito, tá certo? Mas os bancos eles normalmente empurram muito dos próprios produtos, enquanto as corretoras, apesar de também ter um monte de conflito de interesse, né? Hoje em dia o que mais tem é corretora querendo empurrar investimento ruim aí para todo mundo, é COI, é Previdência Privada, é Rubi, né? Que não são investimentos bons para longo prazo, não é o que vai te dar a liberdade financeira de fato, tá? Que investimento de verdade, inclusive quem não sabe, é renda fixa, fundo imobiliário e ações, seja investindo diretamente, seja investindo através de bons fundos, tá? Mas para investir em bons fundos também tem que saber analisar ações e FIIs e renda fixa caso a caso, tá? Como é que eu vou dizer se um fundo de ações é bom se eu não sei dizer se as ações são boas ou ruins, entendeu? Para saber se um fundo imobiliário é bom, eu preciso saber o que tem na carteira daquele fundo, tenho que saber qual é a filosofia de investimento do gestor para dizer se é um bom fundo ou não. E claro, saber também o histórico de rentabilidade de longo prazo, ver também se ele faz a diversificação bem feita, qual é o setor que ele está mais exposto, tu tem que concordar com os gestores, tá certo? A RRI 11, galera, no final da live eu falo sobre os FIIs aí que vocês estão pedindo. Agora eu vou focar em HGLG, depois eu vou para o RPR e depois para o HCTR11, tá? Deixa eu mostrar os números, os indicadores aqui do HGLG11. Ó, isso aqui é uma outra coisa legal, ó. Vencimento dos contratos. Isso aqui também tem que ser analisado na hora de ver FIIs. Por quê? Porque quanto mais tempo demorar para ter vencimento de contrato, mais certeza tu tem do pagamento dos dividendos de receber aquela renda ali. Tá certo? Lógico. Ali em 2020, por exemplo, 2022... quase não vai mexer nos vencimentos dos contratos. Então vai ficar tudo locado, a não ser que algo muito grave aconteça, mas para desrespeitar um vencimento de contrato tem que pagar multa. Então a gente pode contar com quase 100% de certeza que as empresas não vão descumprir esse contrato,
Tá? Então é bom acompanhar sempre esses vencimentos. Aí em 2023 também 2%, é por isso que esse FII ele é negociado com prêmio no valor patrimonial, que eu vou mostrar agora antes da gente partir para o RPR. Tá? Vamos achar ele aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o HGLG11. Bem aqui, do ladinho aqui da minha cabeça, ó, tem o PVP. O que é o PVP? É o preço por valor patrimonial. O que isso significa? O preço é o valor de mercado, tá certo? Todo indicador de preço, ele fala do valor de mercado. Ele é a comparação do valor de mercado com algum indicador de valor. No caso, o valor patrimonial. Poderia ser, existem outros indicadores de preço, tá? Preço por lucro, preço por receita, que é o PSR, né? O preço por GMV, que muita gente usa agora para analisar ativos de tecnologia, tá? E quando esse indicador PVP está acima de 1, a gente diz que ele está negociando com prêmio. E por que algo negocia com prêmio? Porque tem mais demanda compradora do que demanda vendedora, no caso aqui do HGLG11, quando comparado com outros fundos de logística. Tá? O XPLG11, que é um outro fundo de logística que também é um bom fundo, está sendo negociado com desconto. Tá? Apesar de ele ter uma qualidade menor, tá? O HGLG11 é melhor, é um fundo melhor. Se tivesse no mesmo preço, seria um investimento melhor, mas ele está mais caro. Então tudo isso tem que ser colocado em questão. Tudo isso faz parte do processo de análise para investir com segurança em fundos imobiliários. Ó, o Renan Espósito falou, HGLG não fica abaixo do VP em alguns anos. Comprei com um pouco de ágio, mas não arrependi. Ó, é exatamente isso. Por quê? Porque os cotistas gostam do fundo. Ele tem um relatório gerencial fácil de entender. Tá? Ele é de uma gestora muito conhecida, renomada, né? A Edin Grifo. Tá certo? Agora vamos falar então do URPR 11. Galera, estão curtindo a live aí? Estão aprendendo? Ficaram com alguma dúvida? Manda pra mim aí. Na live de segunda-feira eu fiquei falando um tempão, fiquei quase rouco. Preciso me hidratar. Lembrar de me hidratar. Quem investe em HGLG11 aí? Manda aí pra mim manda no chat aí. Vamos ver se muita gente investe. Galera, valeu aí, obrigado por compartilhar, tá? Já chegamos a 110 ali de novo. Quem não compartilhou ainda, no botãozinho ali embaixo na direita, tem o botãozinho de enviar. Chama o amigo, quem vai junto vai mais longe, tá? Inclusive, né, uma coisa que é muito normal acontecer na nossa vida, e que a internet ajuda muito nisso, tá? Pelo menos me ajudou. Quando a gente vai para a internet, a gente pode ter acesso às pessoas que podem nos ajudar, né? E, né, no caso, eu ajudo com aquilo que eu sei, e eu sou ajudado por várias pessoas na internet que sabem alguma coisa que eu não sei, né? Então eu busco outras coisas para conhecer, até de como me posicionar no Instagram. Eu aprendi na internet, tá? Porque o conhecimento de investimentos eu já tinha, e eu aprendi na internet coisas que ninguém ao meu redor sabia. Então é muito bom, né, enviar para os amigos aí educadores financeiros que são independentes, que é o meu caso, né? Não é só o meu caso, mas tem muita gente aí que fala na internet com segundas intenções. Não é o meu caso. Eu sou uma pessoa como vocês. Eu tenho meu trabalho, eu sou concursado, né? Fiz o concurso aqui para o Tribunal de Justiça do Estado. Antes disso eu era editor em Balneário e sempre fiz, né, apesar de já ter trabalhado 2 anos na gestora, de sempre estar envolvido aí no mundo dos investimentos, na parte pública também, que hoje eu sou conselheiro da Previdência Estadual eleito, era conselheiro da Previdência de Balneário também, tá? Graças às minhas certificações, à minha experiência, né? O pessoal confia em mim para isso. Mas eu sou uma pessoa normal, né? O meu método que eu ensino no meu curso também é um método para pessoas normais, pessoas que trabalham, mas que têm que dedicar, lógico, um pouquinho de tempo para investir e no longo prazo mudar o patamar de vida financeiro, tá certo? Que é possível na bolsa, gente, tá? Não duvidem do poder, né, da bola de neve que o juro composto faz, tá certo? Se tu investir uma parte do teu salário todo mês, religiosamente, com segurança,
sem essa história de não saber o que está fazendo, de ficar ali assustado com variação de cota, porque isso é completamente o contrário do que a gente quer investindo. A gente investe para quê? Para ter mais segurança financeira, mais qualidade de vida, mais liberdade, né? Menos dor de cabeça. Mas para fazer isso tem que fazer o quê? Tem que investir em conhecimento, tem que ver a live, tem que saber os fundamentos, tem que pegar alguém que tem mais experiência, que é independente e aprender. Tá certo? Depois eu vou fazer as projeções aqui de fundos imobiliários, que a galera gosta bastante, né? De saber o quanto, até onde a gente pode chegar, né? Investindo, as pessoas não sabem, mas se tu investe 10, 15, 20% da tua renda mensal com qualidade, lá na frente tu vai ter um patrimônio tão grande que, além do patrimônio ficar preservado lá, o que não acontece na Previdência, né? Inclusive vários servidores públicos, né? Eles confundem a aposentadoria deles com o patrimônio, sendo que não. É diferente tu receber uma renda mensal de um patrimônio e tu receber uma aposentadoria do Estado, do INSS. Quando tu morre, né, ao que tudo indica, todos nós vamos morrer, cabe a cada um de nós, né, viver com qualidade até lá, de se cuidar da nossa saúde para viver mais também, né, e viver bem, né, ter tempo para passar com a nossa família. Os investimentos é que possibilitam isso, só os investimentos possibilitam isso, tá? Porque só esses investimentos é que são renda passiva de verdade. Apesar, né, de as pessoas terem trabalhos e tal que também dão o salário delas, não é renda passiva. Renda passiva é aquela que te dá renda com pouco esforço, que é o caso dos fundos imobiliários. Né? Tu pode investir em 5 fundos imobiliários aí e gastar pouquíssimo tempo por mês para acompanhar, para ter segurança do que está fazendo e ter uma renda muito maior do que a que tu vai ter do teu próprio salário. Caso tu invista 10, 15%, como eu falei, no longo prazo, o patrimônio que tu constrói vai te dar uma renda maior do que o teu salário. Ó, Yuri, valeu pelas dicas. Sou aqui de Itajaí, massa, cara. Eu morei em Itajaí, tá? Eu morei em uma kitnet porque eu queria salvar, né? Eu tinha uma meta, né? De até os meus 30 anos, eu queria guardar 200 mil reais, tá? Né, para alguns é muito, para alguns é pouco, mas 200 mil eu sabia que, né, para o meu plano de liberdade financeira, para ser bem rico lá na frente, esses 200 mil, né, o mais difícil é conseguir esses 200 mil. Depois que tu consegue, né, os 100 mil, né, que se fala tanto, esse próprio 100 mil ele já começa a girar, fazer o dinheiro trabalhar para ti próprio, tá certo? É isso que é a bola de neve dos juros compostos. Então só o fato de tu ter 100 mil, né, joga um dividend yield aí de, né, uma rentabilidade mais ou menos de 12% ao ano, já significa que por mês tu vai ter um aporte só daquilo que já está lá de R$1.000, entendeu? Então se a pessoa consegue 100 mil enquanto ela é nova e tem prazo para deixar esse dinheiro lá, só esse dinheiro trabalhando ali sem tocar nele, em 30 anos ele vira milhões de reais caso tu invista com qualidade, tá? E aí, como eu sei investir e, né, eu tinha estabilidade de renda por causa do funcionalismo público, né, que a gente tem, se tu faz tudo certo, tu recebe o teu salário reloginho, né, tem as progressões, tu sabe como fazer para ganhar as coisas e tal, é só fazer tudo certo. Então eu fui morar na Ressacada, tu que é de Itajaí aí deve saber, lá para trás, lá numas kitnets, eu morava com um monte de estudante lá, os caras faziam uma farra lá, e eu pagava 600 pila com internet. 600 reais. Aí mais a conta de luz dava 700 pila. Mas eu vivi um ano lá. O teto dessa kitnet aí era meio aberto. Eu morria de frio naquela porcaria. Aí depois eu não resisti. Aí fui morar em Balneário mesmo, que eu trabalhava lá, né? Daí fui morar lá. Mas eu já tinha guardado bastante dinheiro. Eu fiz valer a pena. Luiz Fernando é de Joinville, da cidade da VEG. Segunda live que estou assistindo, estou gostando muito. Valeu, cara. Bom te ter aí. Não estou conseguindo ouvir. Aumenta o som aí. Não, mas ninguém reclamou. O problema deve ser aí contigo. Tá certo? Vamos falar agora então do HCTR11. Tá? Eu ia falar do RPR11, mas vamos falar do HCTR11. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma pegadinha. Tá? Primeiro eu quero falar de alguns problemas que tiveram no HCTR11 aí em abril desse ano. Um é que ele não só investia em um fundo imobiliário da mesma gestora, como emprestava, né, tinha CRIs
pros imóveis daquele outro fundo imobiliário. Isso muita gestora faz, tá? Muita gestora pequena e desconhecida faz. Isso é perigoso. Inclusive a gestora que eu trabalhava também fazia isso. Ela pegava o dinheiro de um fundo, porque uma gestora tem vários fundos. Então ela pega o dinheiro de um fundo e investe no outro fundo. Aí o cara é taxado aqui, e aí nesse caso da HCTR11, ela investia, né, desse HCTR11, ela investia no outro fundo, que eu esqueci o nome agora, e não só isso, tinha investimentos em CRIs, em títulos de dívida pros imóveis desse fundo. Então era um conflito de interesse gigante. E isso veio à tona, né? Vários influenciadores, inclusive eu, compartilharam isso, e teve um dia aí que esse FII chegou a cair 20% num dia só, tá? Por quê? Porque isso é conflito de interesse. É muito feio fazer isso, né? É uma coisa que tu faz em favor da gestora e não a favor do cotista, sendo que o fundo tem que ser feito pro cotista, tá certo? Áudio ok aqui em Mogi das Cruzes. Ó, fiz umas contas de padaria e hoje em São Paulo o aluguel de um imóvel está em média de dividend yield de 0,3%. É isso aí, é o que eu escuto também, tá? Inclusive tenho clientes de São Paulo que venderam imóveis para investir em fundos imobiliários. Alunos, né? Alunos do meu treinamento completo, que é o método. Não está com vagas abertas agora, tá? As vagas abrem depois de eu explicar o meu método e dar 3 aulas de graça muito tops na semana Viver de Dividendos. Quem ainda não viu, tá perdendo. Como é que faz para se inscrever? Vai no link do meu perfil do Instagram, tem um link ali, tá? Clica lá, se cadastra, é de graça, coloca o e-mail, entra no grupo de WhatsApp e compareça às aulas. 3 aulas ao vivo, elas não ficam gravadas, tá? Ficam só naquela semana mesmo, depois elas saem do ar, porque é lá que eu apresento o meu método, dou o intensivo de graça ali, ensino muito mais do que muito curso, que cobra 2, 3 mil reais, eu ensino lá de graça, tá? Falo sobre reserva de emergência, renda fixa, fundos imobiliários, como escolher os melhores FIIs da Bolsa, como escolher as melhores ações da Bolsa. E no final, né, quem não quiser entrar para o curso não entra, não tem problema. E quem quiser entrar no treinamento completo, tem as vagas abertas lá, que vale muito a pena também, tá bom? Tem vários depoimentos de alunos aí, não teve uma reclamação até hoje, que eu me orgulho muito. Beleza? É quando eu falo isso, sempre o pessoal às vezes sai da live, né? Mas depois voltem, hein? Se cadastrem lá, mas depois voltem. Tá certo? E Naila, carteira automatizada vale a pena? Não vale a pena. Mande um abraço para Cruzeiro, São Paulo. Um abraço, Gina. Obrigado pela presença aí. Tá? Então o HCTR11 tem esses problemas aí. Tem mais um problema, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu peguei do relatório também do fundo. Ó, isso aqui é o do HGLG11, tá? Eu quero chamar a atenção ali, ó, sempre que a gente vai investir em um fundo imobiliário, a gente tem que ver as taxas, tá? Quanto maior é a taxa que é cobrada, né, menos dinheiro vai sobrar para nós. Não tem problema tu pagar uma taxa alta caso o fundo imobiliário tenha muita qualidade, tá? Não tem problema pagar caro quando o produto é bom, tá certo? Só que o que eu quero chamar a atenção aqui, ó, é que a taxa de performance desse fundo, ele é 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Só que olha a pegadinha aqui. Ele escolhe o CDI como benchmark para performance, só que o indexador médio dos títulos de dívida que tem dentro desse fundo, eles são vinculados à inflação. Então não faz sentido, isso aqui é uma pegadinha, por quê? Porque é óbvio que ele vai dar uma rentabilidade muito maior que a do CDI, porque os títulos lá dentro é de inflação, tá certo? Olha só a comparação com o RPR aqui, ó. Como é que é a taxa de performance do RPR? Eu já vou explicar o que é a taxa de performance, tá? Deixa eu ver se eu... Será que eu não peguei? Aqui, ó. Estão vendo ali embaixo a taxa de performance, agora como mudou? Esse aí é o RPR11. Leandro Alves, o seu curso você no caso faz a recomendação de fundo imobiliário em ações? Melhor que isso, meu caro, eu te ensino como montar a tua carteira própria com segurança, mas logicamente, né?
que eu recomendo não só, né, os melhores FIIs, melhores ações, eu abro a minha carteira pessoal de ações, tem tudo lá, tá? Mas como eu falei, o curso ele te transforma num investidor independente, então tu pode usar como base a minha carteira. No início eu até recomendo que tu faça isso, tá certo? Mas tu vai conseguir fazer isso sozinho. E recomendo também os melhores títulos de renda fixa, de fundos de investimento, a aula de fundos de investimento, né? A Masterclass de fundos que eu já dei em outras situações como Masterclass e virou uma aula do curso. É muito top também, tá? E aí a gente pode ver aqui, gente, ó. O pessoal, uma pergunta boa aqui, ó. Vitor, existe diferença em se adquirir cotas de baixo valor ou poucas cotas de alto valor? Não existe, tá? A única diferença é o preço da cota, mas isso não tem nada a ver com o valor de verdade que tem do outro lado. Por que isso acontece? Porque cada fundo imobiliário tem diferentes números de cotas. Então, por exemplo, existem 2 fundos, vamos criar uma situação hipotética aqui, tá? Deixa eu até voltar para mim aqui. Cadê? Vamos criar uma situação hipotética aqui. Existem 2 fundos imobiliários negociados na bolsa. O fundo A e o fundo B. O fundo A, ele tem 10 cotas. Os dois têm um valor de mercado de R$200 mil, tá? Cada fundo tem R$200 mil, tanto o A quanto o B. Só que o fundo A resolve emitir 200 mil cotas. Então, 200 mil cotas para um valor de mercado de 200 mil, cada cota vai custar R$1. Enquanto o outro fundo imobiliário resolve emitir apenas 50 mil cotas. Então, só tem 50 mil cotas ali no mercado. Cada cota negociada na bolsa vai valer R$4. E muita gente acha que por causa disso um FII está mais caro do que o outro. Claro, o valor da cota é mais caro, mas isso não tem nada a ver com o preço e com o valor, tá? Que é o que realmente vai te dar segurança na hora de investir. Beleza, Renato? Tudo certo? Entendeu aí? Filho do filho, tesouro pré-fixado é um bom investimento? É um bom investimento de entrada para quem está vindo da poupança, por exemplo, né? E para quem não investe em conhecimento e não sabe como investir com segurança em renda variável, é um bom investimento sim. Tá? Já é um dos investimentos que, né, são bons para o pequeno investidor. Porém, a diferença entre tu investir em tesouro e investir em ações, vou mostrar agora para vocês. Vamos fazer esses cálculos aqui de rentabilidade aqui. Vou mostrar aqui. Então, olha só. Vou entrar no site aqui e vamos calcular. Vamos ver quanto que o dinheiro aqui vai trabalhar para nós. Deixa eu botar isso para cá. Então, vamos lá. Ó. Estamos aqui. Vamos fazer uma projeção. Olha só, o que eu tinha falado para vocês? Que eu tinha guardado R$200 mil, né? Meu objetivo era R$200 mil com 30 anos. Graças a Deus eu consegui. Se eu não investisse mais nada, eu vou deixar 0 aqui no valor mensal, tá? E vou jogar uma taxa de juros aí conservadora de 12% ao ano para ações, em um período de 30 anos. Não vou investir mais nada por mês, tá? Vamos ver quanto que isso aqui vai me dar. O valor investido, 200, galera, 12% ao ano, acima da inflação. Tá? Isso aqui que eu estou jogando é acima da inflação. Hoje, se tu for investir em CDB, em título de renda fixa, tu vai conseguir 8%, tá? Tesouro, tu vai conseguir 6% acima da inflação, CDB 8%, fundo imobiliário 10% e ações, tudo isso conservador, tá? 12%. Laura pergunta, o curso é para quem já entende o básico ou quem quer iniciar também pode adquirir? O curso é principalmente para, claro, né? Então não importa eu voltar para mim aqui. Falando, né? O pessoal pergunta do curso, é importante. Opa! O curso vai abrir vagas, tá? No final da semana Viver de Dividendos, tá certo? Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entra, não tem o menor problema. Assistam às aulas da SVD, porque aquilo já é um curso, inclusive é o preparatório, tá? A pessoa que já assiste a SVD já não é mais tão básica no mundo dos investimentos, porque já entende os principais fundamentos, tá? Mas depois, para quem quiser contar com a experiência, com a minha experiência, porque eu ajudo, tem a comunidade direto comigo no WhatsApp, para a gente andar junto, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então tu fica imerso
no meio de um monte de investidor aí de valor, investidor inteligente que sabe investir com segurança, e tu aprende desde o zero até o avançado, se tu quiser, lá dentro do método, tá? Quem vai definir a melhor forma de investir vai ser tu, mas tu vai saber exatamente o que fazer, porque lá dentro eu te mostro todas as vertentes para onde tu pode ir. Ah, eu quero investir mais em fundos imobiliários, tu vai saber investir com fundos imobiliários com segurança, ações, através de fundos de ações, através, né, renda fixa, CDB, todas as melhores estratégias estão lá, tá certo? E as vagas ficam abertas por tempo limitado também e tem bônus para os primeiros, tá? Inclusive, para eu montar a tua carteira junto contigo, tem esse bônus. Então, fica ligado, na terceira aula eu abro as vagas lá. Então, né, quem está interessado aí, não perca a oportunidade. E vai ser um prazer ter, né, quem quiser entrar lá, lógico, sempre é um momento muito bom para mim, né? O pessoal confiando no trabalho e depois também vendo o resultado, que todo mundo se dá muito bem quando entra lá. Beleza? Quem não quiser, como eu falei, não tem problema, mas veja a semana Viver de Dividendos, não perca. Então vamos lá, olha só. Então só esse investimento de 200 mil, se eu não fizesse mais nada, eu ia ter colocado 200 mil e isso aqui é o dinheiro trabalhando para mim, gente, olha só. Olha só. Com isso aqui, ó, uma projeção média de fundos imobiliários é 0,8% ao mês, tá? Então, para cada milhão, tu ganha 8 mil. Vezes 5, 40 mil. 40 mil reais. Tá? Uma renda de 40 mil, mais de 40 mil, né? Porque 5,7, 45 mil reais, só investindo 200 mil, com qualidade, carregando pro longo prazo, investindo em ações e fundos imobiliários com segurança isso aqui. Tá? Olha outra projeção que eu também acho muito massa. Começou com zero, vai botar só 500 reais por mês. Vamos fazer uma carteira diversificada aqui, né? Nem todo mundo quer investir tudo em ações, né? Vamos fazer um pouco de FIIs, um pouco de ações e um pouco de renda fixa. Então, ó, no final das contas, ó, o cara vai ter investido 500 pila por mês, tá? Vamos supor que o cara ganhe 5 mil por mês. E ele vai poupar 10% do salário dele. 500 pila por mês. Tá? Daria até um pouco mais porque tem o 13º aí. Se o cara investir um pouco do 13º também. Tá? Então 500 pila por mês a uma taxa de uma carteira diversificada de 10% ao ano, em 30 anos, ele vai chegar lá no final e vai ser milionário. Tá? Isso aqui, esse valor lá na frente vai ser bem mais, tá, gente? Aqui a inflação já está sendo considerada. Esses 10% é acima da inflação. Então lá vai ser mais. Mas isso aqui está refletindo o poder de compra dele em valores de hoje. Então o cara investiria 500 reais por mês para lá na frente ter 1 milhão e 30 mil, ou seja, uma renda mensal de mais de 8 mil reais por mês. Tá? Soma isso com a aposentadoria do cara e essa é a mágica aí, né? Que eu adoro ensinar, adoro abrir, como o parceiro aqui falou, Rafael Paiva, obrigado por abrir. Eu adoro abrir esse horizonte aí pra galera, tá certo? Lucélia, quando é a semana? Dia 26, 27 e 28 de setembro, tá certo? 3 aulas ao vivo. Compareçam. Como faz para se inscrever? No link do meu perfil tem um botão lá, tá? Tem o site para se inscrever. Entra no e-mail, entra no grupo do WhatsApp que é importante, tá? Os avisos e os presentes de cada aula são enviados por lá. Eu envio uma planilha de ações, uma planilha de fundos imobiliários que eu faço lá na Semana Viver de Dividendos também, ao vivo. Envio uma planilha de planejamento de aposentadoria, tá certo? Eu acredito muito que para a gente chegar em qualquer lugar, a gente primeiro tem que criar isso na nossa cabeça, né? A gente não, nada cai no nosso colo por acaso. Primeiro a gente cria, primeiro a gente é dono na nossa cabeça de alguma coisa para depois aquilo se materializar na nossa vida, tá certo? Então compareçam lá que, né, mais de 25 mil pessoas já passaram pela Semana Viver Dividendos e se Deus quiser, durante essa SVD a gente passa dos 30 mil, beleza? Até agora, galera, tudo certo? Estão entendendo? Falei da pegadinha do HCTR11, tá? É um fundo imobiliário que está sendo negociado. Vamos ver os indicadores do HCTR11 aqui.
tá? E depois do RPR11. Essa live tá sendo show de bola também, galera. Vamos ver aqui, o HCTR11 é esse aqui. Então, ó, minha cabeça ficou em cima ali, tá? Mas o PVP do HCTR11 é 0,88. O que isso significa? Significa que para cada R$1 de patrimônio líquido do fundo, que esse patrimônio líquido ele é levado em consideração o valor dos títulos de dívida trazidos a valor presente que tem ali dentro do fundo, quanto o valor de mercado dos fundos imobiliários que esse FII investe também, tá? Gina Souza, quantos FIIs você tem? Tenho 6. Nessas 3 aulas tu já vai divulgar o preço do curso? Sim, tá? Na segunda aula eu já vou apresentar, né? Porque na terceira aula vai ter bônus para os primeiros. Então na segunda aula eu já vou apresentar tudo que tem lá dentro, né? Apresentar as condições, apresentar o preço. E também, durante essa semana, tá? Tem o desconto também da semana Viver Dividendos. Beleza? Vai ser top. Esteja lá, Yuri. Quero te ver lá dentro da turma. Fábio, live top demais. Deixem like. Valeu, Fábio. É isso aí. Vitor, além da análise dos indicadores de FFO, Yield e PVP, deve ser considerado o histórico da cotação? Olha, o histórico da cotação, ele sempre cria aquela sensação de ancoragem. Então a pessoa vê uma cota que, porra, essa cota já valeu 100 e hoje ela tá 20, né? E ela acha que isso por si só é uma oportunidade, mas não, tá? O histórico não tem que interferir na tua decisão de investimento. O que tem que interferir é a análise dos fundamentos reais de valor, tanto do FII quanto da ação, tá certo? Normalmente algum otimismo exagerado, com base em alguma narrativa exagerada, tanto otimista quanto pessimista, podem ter feito com que a cota fosse para algum lugar que não era o lugar dela, que não condizia com o valor real do fundo, tá? E aí, para voltar para lá, só se outra narrativa encaixar ali com muita força para fazer voltar aquele lugar de antes. Porque o que move realmente o valor da cota no longo prazo são os indicadores de valor. É o valor por trás da ação ou por trás do fundo imobiliário. Tá? Como os fundos de tijolo são reajustados de acordo com a inflação ou valorização dos imóveis? Isso acontece no longo prazo, como eu estou falando aqui. Tá? E como que isso acontece? Tanto pelas auditorias, né? pela contabilidade que se faz dos fundos que trazem o valor dos ativos a valor presente. Então, todo ano é feita uma auditoria, né? Tanto as ações quanto os fundos imobiliários têm que respeitar várias normas da CVM, tá? E uma delas é ter o balanço auditado. E aí todo ano tem essa reavaliação, que ajusta o valor do patrimônio líquido. Mas não só isso, os contratos de aluguel dos fundos, quando é um bom fundo que tem demanda pelos imóveis lá dentro, esses contratos têm as revisionais. Então a renda também é reajustada. Tá? Então, caso, por exemplo, digamos que a cota não, né, fique 5 anos sem se valorizar. Se é um bom fundo que tem lá, né, se tem bons imóveis lá dentro, e se a cota ficar parada, o valor da cota ficar parado, cada vez mais o dividend yield vai começar a subir. E aí vai ficar algo discrepante e o mercado não é tão tolo assim. Ele não deixa isso acontecer. Aí começa a ter uma demanda compradora natural ali e o preço se ajusta. Mas como eu falei, isso acontece no longo prazo. Tá? No curto prazo, o mercado reage às notícias mais aleatórias e mais sem relação com o valor possíveis. Reage à taxa de juros, inflação, guerra na Ucrânia, crise na China, inflação na Europa, taxa de juros nos Estados Unidos, né, que a gente viu essa semana aí, né, a bolsa despencando lá fora, que afetou a bolsa aqui também. Porque a inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado, e por causa disso as taxas de juros dos Estados Unidos foram revisadas para cima, né? A tendência agora é que as taxas de juros vão mais acima do que o que era esperado e aí as bolsas acabaram sofrendo. Tá certo? Por enquanto tem o HCTR e RDM. Acabei de falar mal do HCTR aqui, depois tu vê essa live aí. Lucas, site Fundamentos ou Funds Explorer. Esse site aqui é o Status Invest. Esses dois aí que tu citou também são bons, o Fundamentos e o Fundo Explorer, tá? Vale a pena investir em HGLG mesmo com PVP acima de 1? É um bom investimento, sim.
tá? Tem FIIs, eu prefiro outros FIIs. Dá uma olhada em XPLG11 também, tá? Que ele tá mais barato. Tem bons imóveis lá dentro também, tá? E aí tu toma a decisão aí. Só não segue dica, não segue diquinha se tu não é, né? Por exemplo, se tu não tem acesso à pessoa para depois saber quando ela sai ou para saber quais são todos os fundamentos por trás, não é para seguir dica. Para investir em renda variável tem que saber investir com independência. Beleza? Vamos ver os indicadores de UPPR11 agora, que é um outro FII de papel, tá? Como eu falei para vocês, ó, esse FII de papel que é o HCTR11, ele tem a taxa performance condizente com o que ele investe, tá? A taxa de administração é igual para os dois, é 1,2% ao ano, é uma taxa ok, uma taxa boa, tá? Mas a taxa de performance é importante que seja condizente com os investimentos dentro do FII. Se um FII cobra uma taxa de performance em cima do CDI, é porque ele tem que investir em títulos de renda fixa atrelados ao CDI. Senão, ele, né, a mesma coisa que um fundo de ações botar a taxa de performance em cima do CDI. Porra, aí os caras vão ficar milionários, né? Vão ficar ricos. Porque, primeiro, que não tem nada a ver. Tu não pode dizer que a performance de um gestor de ações é boa não comparando com o CDI. Né, mas sim comparando com o mercado de ações, com o Ibovespa no caso, tá? Então a taxa de performance dos FIIs tem que ser condizente, dos FIIs de papel tem que ser condizente com as taxas dos títulos de renda fixa que tem lá dentro. Dos FIIs de tijolo pode ser tanto com a inflação, que também tem relação com a renda, ou com o IFIX, como acontece aí com a maioria dos fundos, tá? Como que é a taxa performance? Volta para cá, algumas pessoas podem não estar entendendo o que é taxa performance. Taxa performance é o seguinte: vamos supor que um fundo tem a taxa de performance aí de 20% acima de 100% do CDI. O que isso significa? Vamos supor que o CDI, né, nos últimos 12 meses foi de 10%. Tá? Então 10% foi a rentabilidade do CDI. Enquanto que a rentabilidade do FII foi de 20%. Como que é o cálculo da taxa de performance? O que foi acima do CDI vai incidir aquela taxa. No caso da taxa do HCTR11, né, se ele tivesse rendido 20% e o CDI 10%, essa parte aqui de 10% ia incidir a taxa de performance, que no caso do HCTR11 é de 10%. Então vai ser 10% de 10%, que no final dá 1%. Tá? Então vai cobrar a taxa de administração, que é 1,2, como a gente viu, mais a taxa de performance nessa situação hipotética que eu falei, que seria mais 1%. Tá certo? E como eu falei, pode ser cobrado taxa de performance, eu não vejo problema, tá? Porque é uma taxa de performance. Eu só exijo, né? Não posso exigir nada. Quer dizer, como investidor eu posso exigir, né? É só não investir no fundo. Mas enfim, eu só gosto quando a taxa de performance ela é condizente com os investimentos dentro daquele fundo. Beleza? Então se atentem a isso aí também. Beleza, galera? Vamos ver os indicadores aqui do PPR11. Ó, o PPR11, ao contrário do HCTR11, que por causa daqueles problemas é subprecificado no valor patrimonial, tá? Ele é negociado a 1,02%. Quanto que o vamos mostrar o dividend yield aqui do PPR11, né? Que muita gente pediu o PPR11. Não, é Urca Prime. O RPR11. Eu botei certo no título? Deixa eu ver aqui. Botei no título, eu botei certo, o RPR11. Nos últimos 12 meses, ó, em dividendos, esse fundo pagou 19,2, tá? Eu tirei algumas imagens lá, é por isso que ele está valendo um pouco acima do valor patrimonial. Ele está com bastante demanda de compra, acaba criando um sobrepreço. Tá certo? Cadê aqui? Vamos ver o RPR11 está aqui. Não, mas esse aqui não é. Eu não peguei a rentabilidade média dos títulos do RPR11, não. Não peguei. Tá, beleza.
MXRF11, esse aí é um caso que muita gente compra porque o valor da cota é baixinho, né? O MXRF11 é um FII de papel também, tá bom? Não é o FII que a gente vai analisar hoje aqui. Beleza? Galera, deu 1 hora de live, tá? Quero agradecer todo mundo que esteve aí. Foi mais uma live de aquecimento para SVD, tá? Se vocês gostam dessas lives aqui, vocês vão gostar muito mais da SVD, né? São apresentações no meu canal, compartilhamento de tela. Levem papel, caneta e se preparem porque são aulas, né? Aulões mesmo. Então é 2 horas e pouco de aula, tá? Não quero ver ninguém reclamando que tá com sono, que tá com nada, tá? É aquela coisa, né? Ou a pessoa se dedica a aprender como fazer isso para alcançar a independência financeira de verdade, ou então vai ser um escravo, ficar trabalhando por dinheiro, se sentindo dor de cabeça na hora de investir e, né, não tendo o resultado desejado, não alcançando não só a liberdade financeira, como também vivendo com menos qualidade de vida, com menos liberdade, com menos tranquilidade, beleza? E para mudar essa realidade, a gente vai estar junto dia 26 de setembro. Quem não está inscrito ainda, vai no link do meu perfil, se inscreve, é de graça, tá? É de graça. No final, quem quiser entrar para o meu treinamento completo, entra. Quem não quiser, não entra mais. Aproveita a SVD, tá? É a melhor dica que eu posso dar para vocês. Beleza? Lucas Coutinho, é o meu caso, kkk. Não é para rir que tem dor de cabeça, tem que mudar, tem que doer. Pra gente mudar tem que doer. A gente tem que saber que alguma coisa tá errada, senão a gente não age. Beleza? Compareçam. 26. Ronaldo, um abraço, cara. Ronaldo é aqui de Florianópolis, estudou comigo no Imaculado. Um abraço, gente. Essa foi mais uma live aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nas próximas lives e com certeza na semana Viver Dividendos. Valeu, um abraço, um beijo no coração de todos aí.